Lançado em 2003, Premonição 2 é a continuação direta do primeiro filme. Ela não só perpetua a história, como também respeita tudo o que aconteceu no seu antecessor. A tragédia do voo 180 não ficou esquecida, pelo contrário, ela serve de base para tudo o que acontece aqui. A abertura torna-se agora um evento grandioso. Eles sabiam que tinham que superar o avião do primeiro filme e conseguiram. O acidente na rodovia virou referência. As mortes também evoluíram. Elas são mais bem pensadas, têm mais construção, mais ironia, além de que parece que os planos da morte não são sempre os mesmos. E meus amigos, dando continuidade na saga Premonição, trazendo pra vocês aqui o segundo filme, que durante muitos anos foi o meu preferido, até eu de fato revisitar o filme pra poder falar com vocês aqui, com todos os meus toques e perceber que, gente, sério, tem umas mortes aqui que eu adorava e que eu nunca me perguntei assim, mas como que essa morte chegou nesse extremo? Tipo a do elevador. Sabe aquela mulher que fica presa no elevador? Eu falava, como é mesmo que ela fica com a cabeça presa, o corpo pra fora e a cabeça pra dentro? Então, esse como é mesmo? Agora uma coisa maravilhosa. Diferente do primeiro filme, como eu falei pra vocês, que não tinha muitos bastidores e tal, nesse aqui, como a coisa ganhou budget, o primeiro filme fez muito dinheiro, e eles colocaram bastante pra fazer esse filme, pra esse filme ser maior ainda do que o primeiro, as mortes, meus amores, foi assim uma confusão sem fim. E tudo filmado, tem os bastidores, os behind the scenes de todas as cenas. Eles usaram bonecos realistas, partiram o boneco no meio, derrubaram o vidro, usaram miniatura para certas explosões e muito CGI. Só que é um CGI tão bem feito que, juro, por mais que seja no começo dos anos 2000, isso aqui, 2003, o filme é sem erros. O filme é basicamente sem erros. Tem momento de CGI que eu nem acreditei que fosse CGI. Quando eu vi que era, falei, peraí, isso aqui foi chroma key? Muito bem feito, assim. Eu não sei o que aconteceu, que o cinema do CGI regrediu, assim. Tem um filme que é lançado hoje, que a gente fala, um filme com budget, que a gente fala, gente, mas isso aí eles estão recortados com certeza. Aqui é incrível. Até hoje eu achava que a maioria das mortes tinham sido efeitos práticos. Foram também, mas várias delas foram CGI, não dá pra saber. Os troncos é CGI, sabe os troncos que caem do caminhão? É CGI. Eu vou falar tudo. Então, ó, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, que hoje é a continuação dessa saga maravilhosa. Assiste comigo, Premonição 2. E o filme começa exibindo pra gente uma reportagem que tá passando na TV enquanto a nossa protagonista tá dormindo. Essa reportagem tá falando exatamente do voo 180 do primeiro filme, ou seja, logo na abertura eles já quiseram deixar claro que seria um evento canônico, um evento que vem diretamente grudadinho com tudo que acabou de acontecer. O que é legal, porque dá uma perspectiva pra gente de que as coisas que aconteceram com o voo e com as pessoas que morreram misteriosamente depois, no primeiro filme, não foi aleatório, sabe? Não foi uma coisa, ai, tanto faz como tanto fez. Não, teve impacto. Tipo, é noticiado, as pessoas entendem que foi muito misteriosa a morte que aquelas pessoas morreram. E aí a gente conhece a nossa protagonista, né? Ela acorda no outro dia, ela tá arrumando as malas, ela também vai sair, como no primeiro filme. Ela dá tchau pro pai dela, é um climão, é cheio de climão também, menos do que no primeiro, né? Que no primeiro é assim, a mãe arranca a etiqueta do despacho da mala, nossa, é uma coisa assim, eles filmam de um jeito como se fosse uma coisa... De onde tirou essa ideia maluca? Aqui não, aqui tá mais tranquilo. No entanto, quando a menina sai com o carro, o pai dela olha no chão e tem uma mancha deixada assim pelo carro, uma mancha vermelha, como se fosse um sangue. Ela chega na rodovia, né, pra poder entrar, e aí é aquele caos, né, gente? É aquela abertura que é lembrada até hoje, é uma das melhores de todos os tempos, e ela é mesmo. Ela tá parada pra entrar, chega uma véia mendiga, do nada, mostra um saco pra ela de latinha, acho que pra perguntar pra eles, né, vocês têm latinha aí pra me dar? E o saco rasga, a latinha cai no chão, aí os adolescentes insuportáveis, ou adolescente é maravilhoso, né? Ai, zoa, dá risada, ai que susto e tal. Ela começa a pegar os negócios lá no chão, eles entram na rodovia, ela tá trocando de música, isso o carro já tá na rodovia, tá? Aí toca do nada, Highway of Hell. I wanna highway of hell. Que é tipo, estrada pro inferno, entendeu? Tamo indo pro inferno. Tá bom, premonição isso aí, né? Isso aí já era premonição. Aí ela passa do lado de um ônibus cheio de adolescentes norte-americanos, né? Aqueles... Ah, gente, sério. Really, Queen? Eu não consigo, tá? Eu não... Pra mim não...
Mas enfim, eles passam zoando, ela continua. Aí assim, só tem coisa esquisita. É uma mulher que mostra os peitos, é uma criança que mostra pra ela um carrinho assim, batendo só um no outro. Sair, gente, é óbvio que vai dar merda, né? Até que aparece o protagonista dessa cena, que é o caminhão que leva os troncos de árvore. Que sai, ele é o protagonista. Quando ele aparece, dá até um arrepio horrível, que você fala, é ele, né? É ele que começa a balaiagem toda. Pois é. Esses troncos se soltam e o primeiro deles quica no chão e vai direto no carro do policial, arranca a cabeça do policial. Aí começa o caos. Gente, é uma cena boa, é maravilhosa. É carro que bate, é o motoqueiro que cai, a moto escorrega, vai, prensa ele num tronco de árvore. O outro carro vem correndo, bate no tronco, vira, capota. O outro sai, também capota. E é explosão, e é bum, e o carro vai pro outro caminhão, e o caminhão, pá! No fim, o carro que a menina tá, capota. Ela percebe o que aconteceu, tá com o cinto de segurança, ela não consegue sair. Tá um fogaréu na avenida, porque é um caos completo. A cena é muito boa. Aí, do meio do fogo, vem um caminhão com tudo. Acaba com ela. E aí a gente percebe que é uma premonição. Terrível, assim, superou em vários graus o do primeiro filme. Porque o do primeiro filme é muito simples, assim, aquele avião explodindo. Só que pra eles, pro pessoal que tava produzindo ali a sequência, era muito grandioso do avião. E eu me lembro de quando eu assisti o do avião, e ainda não tinha o 2, de achar aquilo a maior cena do mundo, assim, tipo, pra mim era longa a cena do avião. Acontecia mais coisa do que acontece de fato. Só que não, ela é muito curta. E eles pensaram, a gente tem que superar isso. E eles conseguiram. E aí, assim, umas curiosidadezinhas de bastidor. O tronco, que é o grande protagonista dessa abertura, na verdade, eles testaram troncos reais pra ver como é que isso ia se suceder de verdade, né? E, gente, o tronco real, ele não quica. E é óbvio que ele não quica, né? É de se pensar que o tronco daquele tamanho, pesando o tanto que ele pesa, ele vai cair, ele não vai quicar. Aí eles ficaram decepcionados, tipo, gente, e agora? A ideia é o tronco quicar. Então eles fizeram de CGI. Vocês acreditam que o tronco é de CGI? Esse tronco perfeito, incrível, foda, é de CGI. E aí você pensa, tá, se o tronco é de CGI, então quando ele entra no carro é de CGI também, né? Não, não é. Era um boneco do ator. E aí eles substituíram a cara do boneco pelo CGI. Então, um tronco quica de CGI e um tronco real foi filmado entrando, empurrando a cabeça do boneco, substituída pelo do ator. E aí, aquele restante todo é efeito prático mesmo, né? É um dos bagulhos lá que eles colocaram assim. Eles chegaram a usar carne de animais, mesmo assim, animais que já estavam mortos. Eles foram, né, antes de tirar tudo, pediram os órgãos desses animais e chegaram a colocar órgãos reais pra poder filmar isso. Tenso, né? E quando a gente fala sobre, o CGI me desconectou do filme, se esse tronco fica falso, como acontece no quarto filme, que é o do acidente automobilístico, que tudo foi praticamente tudo CGI, fica feio. A gente não acredita naquilo. E aí fica muito filme. Esse aqui, não tem quem, depois de assistir esse filme, não entrou numa rodovia com medo do que tava acontecendo, assim, ó, caminhão, essas coisas, que você entra em rodovia no carro mesmo, você fica, gente, peraí também. De tão realista que é o babado. Maravilhosa cena. Depois que a Kimberly volta da premonição, ela não consegue seguir em frente. Primeiro porque passa o ônibus com os adolescentes, começa a trocar de estação, Highway to Hell. A véia, mendiga, deixa as latinhas cair. Ela fala, peraí também. Eu vi o que estava acontecendo. Ela vai, faz uma volta, impede os outros carros de irem. E começa a falar, vai ter um acidente. Ela desce do carro, o policial, que era o primeiro que morria, desce, vem até ela. Enquanto eles estão conversando, o caminhão com os troncos passa. E aí ela fala, ele vai causar um acidente. Ele não entende muito bem o que tá acontecendo. De repente, o acidente se desenrola na avenida, começa uma explosão geral. Não sei como, mas a explosão vai pegando até eles ali. E aí surge um caminhão do nada e mata os amigos dela que estavam dentro do carro. Pra dizer que ela era pra ter morrido dentro do carro também. Só que ela foi salva por quê? Porque ela desceu e o policial puxou ela naquele momento. Inclusive, essa é a cena, gente. Que pra mim ela é perfeita e ela é CGI, tá? Eles filmaram no estúdio e juntaram todas as cenas e, tipo, pra mim é muito perfeita essa cena. Eu jurei que isso tinha sido feito, sei lá, por dublê e substituído o rosto, alguma coisa, mas que a coisa tivesse acontecido ali mesmo, com um distanciamento seguro e tal. Não, é CGI, eu achei fantástico. Aí, continuando, tem toda aquela ladainha, né? Todos eles vão pra polícia, pra delegacia, pra poder depor, pra poder falar o que foi que aconteceu. No caso da Kimberly, é menos grave do que no caso do Alex, porque o do Alex era um avião e ele falou, esse avião vai explodir. Então, tipo, da
dá pra gente pensar que você implantou uma bomba. Agora, a Kimberly não dá pra gente pensar que ela sabotou as correntes que segura os troncos de árvore, que é o que iniciou o engarrafamento. Não. Então, simplesmente fica aquele climão esquisito. Ela chega a falar do Alex, do voo 180, que ela achou que tem uma conexão. Todo mundo dá risada. A mãe que tá com o filho dela fala, ai, filho, vamos embora. Todo mundo sai. Ninguém leva a sério. E aí começam as mortes solo, né? A morte indo atrás de cada um que era pra morrer. O primeiro, o motoqueiro, o Ivan, que chega em casa, a casa dele é uma porquice, ele ganhou na loteria, gente. Ele foi sortudíssimo, tá cheio da grana. Aí ele chega em casa, tem uns macarrão em cima de uma frigideira, ele joga esse macarrão pra fora, coloca a frigideira lá em cima, joga uns nuggets nojentos, nem lava a frigideira, fala, vou esquentar isso aqui. Comprou um relógio, ele bota o relógio no pulso, e aí ele comprou um anel também, ele deixa o anel cair no triturador de alimento que tem. Lá nos Estados Unidos é normal, né, ter triturador de alimento dentro da pia. Ele enfia a mão pra pegar o anel e a mão fica presa, a gente pensa, é agora que ele vai ser triturado, vai ser sugado pelo triturador. Não. Uma coisa dessa cena aqui, dessa primeira ceninha, é que tem muita expectativa, falsa expectativa, né? A gente já tá achando alguma coisa, mas não é. De repente, começa a pegar fogo os nuggets, porque ele tá preso, ele não consegue tirar. Os nuggets pegam fogo, aí ele joga o negócio no chão, pega fogo no chão. Ele vira um auê, ele tá esquentando um macarrão velho, que cai uma letra de plástico no macarrão. Ele começa a esquentar esse macarrão e essa letra de plástico explode lá dentro, dá um curto-circuito, começa a pegar fogo também. Ele finalmente consegue tirar a mão dele, sai do apartamento, o apartamento explode. Quando ele desce, ele fala, cara, como eu sou sortudo, ganhei na loteria e escapei da morte 2 vezes. Aí ele escorrega no macarrão que ele jogou lá de cima. Ele cai e a escada de incêndio cai e empala a cabeça dele. É legal, assim, é divertido. Não é a melhor morte do filme, mas é divertido. Aí a morte dele foi feita como? Fizeram um crânio de verdade, não de verdade, né? Fizeram um crânio de verdade, de fato. Reproduziram exatamente com a estrutura óssea dele. E colocaram dentro do crânio, sabe o quê? Carne moída, ovos e azeite. E aí, de fato, esmagaram o crânio. Aquelas partinhas de sangue, de coisinhas que voa, foi CGI. E essa morte em si, a gente consegue catar mais o CGI. Tem alguma coisa de CGI nela. E aí, o que eles fizeram? Filmaram o ator, de fato, no chroma key. Filmaram a locação onde o ator estaria. E aí, juntaram o ator com a partinha que é ferida, né? Que é onde entra a escada de incêndio. E colocaram no fundo o cenário que é o cenário original, né? Da onde ele caiu com a cabeça. Juntou tudo, deu essa morte maravilhosa. É assim, todos os atores tiveram um boneco realista feito deles. Pelo menos um. Teve ator que teve 3, 4 bonecos feitos porque acontecia algumas coisas, várias vezes eles testaram algumas coisas e aí era necessário fazer mais de um boneco. Mas interessante, né? Efeito prático com CGI. Ao invés de ser tudo CGI, não. É efeito prático com CGI. E aí depois dessa morte, ela é noticiada, claro. Todo mundo que sobreviveu ao acidente da rodovia começa a se questionar se tá acontecendo alguma coisa ou não, né? Começa a ficar com a pulga atrás da orelha, tipo, será que devo me preocupar? Enquanto isso, o policial, que tá achando tudo muito esquisito, ele começa a pesquisar sobre o voo 180. E aí a gente descobre, através dessa pesquisa dele, que o Alex, ele morreu, tá? Ele morreu com um tijolo que caiu de um prédio. Triste, né? Aleatório. Poderiam ter pelo menos filmado? Não sei. A equipe resolveu não trazer o ator. Segundo dizem, né? Rolou a fofoca de que foi por diferenças criativas e... money, né? Queriam pagar pouco, o ator falou, não, esse pouquinho aí não, pô, eu sou o rosto da franquia. Eu posso estar disposto a ser o rosto da franquia? Imagina todos os filmes comigo? Seria o primeiro Final Boy, porque só tem Final Girl, né? Seria o primeiro Final Boy. Mas não, aí ele não voltou, disseram que foi porque a equipe achou melhor que o filme continuasse renovando o elenco, o núcleo e tal. Mas a gente vai ver uma personagem do primeiro filme aqui, que inclusive é meio que importante aqui, mais ou menos, enfim. Bom, o fato é que ele morreu. E aí a Kimberly tá dormindo e pensando o que ela pode fazer. E aí, assim, 4 referências rolam nesse meio, vou comentar rapidamente, que é o quê? Quando ela tá dormindo, mostra na janela uma árvore batendo assim no vidro e depois dá close num palhaço. Clara referência ao filme Poltergeist, que também tem uma cena muito icônica da árvore que tá do lado de fora da janela de uma das crianças ali da família, que entra e puxa a criança pra fora. E essa mesma criança também é perseguida por um palhaço no final do filme, um palhaço horroroso. E temos ainda o Tim Carpenter, que é um personagem, que é o adolescente, que tá em casa lendo um livro de noite, né? A mãe dele fala, olha, vai dormir que amanhã a gente tem dentista, vai dormir. E ele tá lendo um livro de quem? Stephen King, mestre do terror, né? Escreveu It, a Coisa, escreveu O Iluminado, escreveu Carrie a Estranha. E o sobrenome dele, Tim Carpenter, também é uma homenagem a John Carpenter, o cara que inventou o Mike Myers, que inventou a franquia Halloween. É muito legal. Os produtores, o diretor de Premonição, eles são muito fãs desses filmes de terror, então eles sempre colocam easter eggzinhos ali no meio. Bom, no dia seguinte, a Kimberly vai atrás da Claire
Claire Rivers, porque a Claire tá viva. De todo mundo do primeiro filme, a Claire foi a única que viveu. Só que ela tá num sanatório. E aí quando ela entra, a gata tá numa sala toda acolchoada. Por quê? Porque ela tem medo da morte, ela tem medo que a morte venha buscar ela. Então ela quer ter certeza que ali não tem como matar ela. Bobinha, né? Dá pra explodir esse sanatório aí, dá pra, sei lá, eles estarem demolindo uma parede, demolir a parede dela em cima dela. Tem várias formas de você morrer aí dentro, viu, gata? Mas enfim, ela tá ali dentro e a Kimberly vai conversar com ela, tentar entender o que foi que aconteceu. E ela é meio louca, meio paranoica, né? Ela fala, ela já começou a matar. E aí a Kimberly fala que já. Ela fala, é na ordem que você viu morrer? Ela fala, não. Quem morreu primeiro era a pessoa que tinha morrido depois de não sei quem. Ela fala, pera, então ela tá matando de trás pra frente? Não sei. Elas meio que não conseguem compreender qual é o esquema da morte dessa vez. No fim, a Claire fala pra ela ir embora, porque ela estar ali pode atrair, de certa forma, a morte e matar elas duas ali. E pra ela prestar atenção nos sinais, porque terão sinais. Se ela se atentar aos sinais, ela vive. Aí eu fico pensando, a Claire viveu. E aí, ela tá vivendo ou só existindo? Porque pra você viver e ficar presa num lugar 1 ano, pra que você viveu? Não sei. E aí, quando a Kimberly chega em casa, o policial foi lá pra poder conversar com ela, tentar entender algumas coisas da parte dela, como foi que ela viu, se ela continua vendo alguma coisa. E aí ela tem uma visão de uns pombos voando do nada, assim. Ela se assusta, olha e não tem pombo nenhum. Logo, ela pensa no que a Claire falou e fala pro policial. Os próximos são o Tim e a Nora. E eles vão morrer por ataque de pombo. Os pombos vão atacar eles. E aí a gente vai pra morte do Tim e da Nora. Bom, a mãe e o filho vão num consultório de dentista, porque o menino vai passar no dentista. É o pior consultório de dentista que existe na vida, tá? E aí um monte de coisa acontece nesse consultório pra tentar fazer com que a gente pense que, vai morrer assim. O cano do aquário estoura e começa a correr uma aguinha. Essa água fica molhando a tomada. É umas tomadas expostas. É uma água que ninguém vê que essa água tá molhando. E essa água vai seguindo a mãe do Tim pra ela pisar e ser eletrocutada. O que não acontece, porque ela pula essa poça de água mesmo inconsciente. Enquanto o Tim, ele tá fazendo um negócio no dente e o dentista coloca uma anestesia no nariz dele, que ele fica achando essa anestesia, ele fica meio caído, meio lento. E aí ele tá com a boca aberta. Gente, sabe aqueles negócios que você bota em berço de criança? Tem um desse com um monte de peixe. Um dos peixes cai, entra na boca dele, começa a tirar o ar dele, não consegue respirar. Ele vai tentar ir com a mão, ele não consegue ir com a mão dele não chega nunca na boca, ele começa a perder a consciência e acaba sendo salvo pela secretária. Quando eles saem do prédio, a Kimberly, o policial, tá chegando, a Kimberly grita, ai, cuidado com os pombos. A Nora fala, os pombos? E aí, os pombos chamam a atenção do filho dela, que é um adolescente insuportável. Então, quando ele corre, porque, né, sendo um adolescente insuportável, é claro que ele vai lá mexer com os pombos. Tem uns pombos que bate num cara que tá movendo um vidro, o cara solta a alavanca, aperta um botão, acontece uma merda lá, o vidro cai em cima do menino, esmagando ele. É uma das mortes mais legais. Eu gosto muito dessa. Acho ela super divertida. Inclusive, a dele, fizeram 3 versões da morte dele. A primeira tinha sangue insuficiente, eles acharam que não teve tanto impacto. E eles não queriam fazer de CGI. Como eu falei pra vocês, eles queriam tudo prático. O que não dava pra ser prático é que foi usado o CGI. Aí fizeram um segundo, que foi melhor, só que eles pensaram, tá, se a gente colocar uns explosivinhos e fazer o corpo dele meio que como se estivesse quebrando, assim... Gostaram do efeito sonoro? Pois é. E aí eles fizeram um terceiro, o perfeito, que foi o que foi pro filme. Foda a cena, eu acho incrível essa cena. Bom, a Claire pensa bem e ela fala, cara, estão me pagando um cachê muito bom, eu preciso participar desse filme, então eu vou sair desse sanatório. E aí ela sai do sanatório e vai ajudar a Kimberly. Chega na Kimberly, tudo bem? Tudo bom? Vamos atrás de um cara que eu acho que vai dar umas respostas pra gente, porque no primeiro filme ele deu. Que é quem? O Bloodworth. Então eles vão atrás lá do necrotério lá do cara. Chega lá, o cara sai, tem umas fumaças, todo um climão horroroso. E ele chega pra Kimberly e fala, só uma nova vida consegue reconfigurar o mapa da morte. Eles não entendem direito aquilo. Fala, uma nova vida? O que tem a ver? E aí ele fala pra Kimberly, só se atente aos sinais. E ela fala, nossa, como você sabe meu nome? Aí ele só olha e faz assim, tipo... Como você sabe meu nome? Porque eu acho que ele é a morte. É a teoria de que ele é a morte, assim. Nunca que os produtores de Premonição falaram ele é a morte de fato. Mas ele meio que dá uma, né? Ele sempre é muito enigmático e sempre muito sobrenatural. Ele sempre sabe o nome de todo mundo, né? Enfim, acho que ele é a morte. O fato é que eles se atentam que tinha uma mulher grávida durante o engarrafamento. Então eles falam, é ela. Se ela não morrer e conseguir dar luz pro bebê, se o bebê virar luz, a gente quebra o esquema da morte. Vamos atrás dela. Enquanto isso, eles reúnem todos
todos os demais sobreviventes deste engarrafamento num lugar só, pra tentar evitar que eles morram. E explica tudo pra eles, fala, olha gente, tá assim, assim, assim. Só que mesmo assim eles não dão ouvido. Então tipo, a Nora, que tá completamente desgostosa, ela fala, enterrei meu marido, agora vou enterrar meu filho, eu vou sair daqui, eu vou fazer o funeral do meu filho, eu não vou ficar aqui. Ela entra no elevador, junto com o Eugene, que também tá pirado, fala assim, gente, pelo amor de Deus, vem com isso, vocês continuam com essa historinha de amor que vai vir atrás da gente. Não existe isso, a gente deu sorte, viveu e é isso. Vamos viver nossa vida. O fato é que essa mulher prende a trança dela num gancho de um vizinho que tá cheio de quinquilharia ali, levando uns negócios velho. E aí eu não entendo. Essa cena é uma das mais idiotas pra mim, porque assim, eu não entendo. Ela com o cabelo preso, ao invés dela falar bem assim, gente, peraí, só um segundo, deixa eu puxar aqui. Não, ela fica, mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? E vai com o corpo pra frente do elevador. Aí é um elevador podre, que fecha com a cabeça dela pra dentro e o corpo pra fora. Mas assim, não tinha... É muito boba essa morte, hein? Não tinha necessidade. E aí o elevador sobe, o elevador fica dando vários trancos assim pra conseguir subir, até que arranca a cabeça dela, né? A cabeça dela fica no elevador, o corpo cai, morreu. Aí agora que o grupo entendeu que tá dando merda mesmo, eles dão ouvido pra Kimberly, pro policial, e eles falam, a gente precisa ir atrás da grávida, da mulher que tava grávida lá durante o engarrafamento. Então vamos atrás dela. No carro, eles estão conversando e eles percebem que todos eles só estão vivos ali porque aconteceu alguma coisa que tem ligação, inclusive, com os sobreviventes do voo 180. Por exemplo, o Eugene só tá ali por quê? Porque ele foi transferido da escola aonde ele dava aula junto com a Valerie, que foi aquela que morreu lá com a faca, com a casa explodindo, lembra? Pois é, era pra ter acontecido um babado com ele lá, só que ele foi transferido da escola que ela tava e acabou não acontecendo. O policial, ele só não morreu lá num negócio, num tiroteio que teve, porque ele recebeu um chamado pra ir recolher o corpo do Billy, que foi decapitado lá no metrô, no trem. A Cat, ela só não morreu porque o ônibus que ela tava atropelou uma menina e teve que parar. Se ela tivesse chegado na hora, ela tinha morrido. Quem foi a menina que o ônibus atropelou? A Terry. Então todos eles deviam estar mortos. E aí o que a morte tá fazendo? Tá fazendo um grande apanhadão de todo mundo, né? Isso é muito legal do filme, porque amplia e fala, cara, vocês estão vendo? Vocês não morreram. Aí porque vocês não morreram, um monte de outras coisas também saiu do lugar na hora. Isso é muito legal. Só que aí o pneu do carro dela explode, ela perde a direção do carro completamente e bate lá numa cerca, numa casa de um povo que mora lá e... bom, vai dar merda, né, obviamente. Bom, o policial recebe um chamado avisando ele que a garota que ele tava procurando, a tal da Isabela, que tava grávida lá no engarrafamento, eles encontraram, prenderam ela, só que ela tá dando à luz, então eles estão indo com ela pra um hospital. Ele fala pra Kimberly e os dois vão rumo ao hospital. Porém, antes eles avisam a Cat e falam, ó, a gente vai pro hospital, vai ter certeza que ela vai ter esse filho e tudo vai acabar, beleza? Beleza. A Cat tá presa no carro, porque um tronco atravessou, prendeu ela ali na onde ela tava sentada. Ok, vem a equipe de resgate, começa a bater um bagulho pra poder tirar a Cat de lá de dentro, na porta. Bate com uma força o negócio, eu não entendo isso. Tem um tronco de árvore destravessado aqui na perna dessa mulher. Como vocês estão batendo esse negócio com essa força? Pois, eles batem com tanta força que o airbag aciona e joga a cabeça da Cat contra um cano de PVC, que tava ali todo pontudo ali atrás. A cena é maravilhosa. Eu gosto também, tá? É uma das minhas preferidas do filme. E ela tava fumando. O cigarro dela cai, bate um vento, acaba acendendo um produto inflamável que corre até o motor de um carro que explode. E quando ele explode, uma cerca de arame farpado corre e mata o Rory, que é outro sobrevivente também. Corta ele em pedaços. Então, tipo assim, é uma coisa muito corrida aqui também, tá? Acho que eles chegaram nessa parte do filme e falaram assim, gente, vamos correr, que tá acabando. E fica tão assim que o pessoal que tá ali, os sobreviventes, eles nem se chocam. Eles falam, cara, vamos pro hospital logo. Porque, tipo assim, não gritam, não tipo... nada. Eles ficam tipo... meu Deus, o bicho tá pegando, vamos pro hospital. Eu acho um pouco seco. E aí, tratando-se de bastidores de morte, o que é empurrado pelo airbag é o boneco da Terry. Porém, quando tiram o airbag, é ela. Imóvel, assim, ó. Porque acho que fazer tão realista quanto ela própria não fizeram. Então, eles meio que fizeram a maquiagem do cano aqui na testa dela. Então, ela teve que ficar bem imóvel, assim, parada. Maravilhoso. E o Rory, muito legal, gente. Eles montaram um corpo com os pedaços que foi cortado dele. Cortado. E aí, ele encaixava a cabeça dele nesse corpo, o resto do corpo dele, macacão verde, gritou ação, ele caía para um lado, enquanto a produção caía com os pedaços do corpo dele pro outro. Mas só que você vê o corpo dele ali com o macacão verde caindo. Perfeita cena. Tipo, eles foram muito criativos, porque é isso. Acho que o cinema mais divertido de se fazer é esse, onde você tem que ser criativo pra saber como que você vai fazer isso aqui, sem usar o CGI completamente. Então esse lance de ter um boneco, o corpo dele partido nas partes, aí cai o braço e o corpo um pra cada lado, assim, um pedaço pra cada lado, isso foi muito legal. Bom, enquanto isso, no hospital, a Morte, ela também tá meio sem paciência com esse roteiro, ela começou a fazer as coisas com a mão dela, mas assim, descaradamente,
mostrando pra pessoa assim, ó, estou matando você nesse momento. O Eugene, durante o acidente do carro, ele é perfurado assim, o pulmão dele é perfurado, então ele é levado pro hospital. Então ele tá no mesmo hospital que a Isabela, que é a grávida do engarrafamento, tá tendo filho. Na sala onde ele tá, no quarto onde ele tá, a Morte começa a fechar os dutos de ventilação do quarto dele. Solta um gás pesadíssimo no quarto todo e começa a puxar a cama dele pra que os fios que estão enrolados ali no pé da cama dele se puxe pra ele, pro respirador parar, pra tudo parar, pra dar merda pra ele mesmo. Enquanto isso, a Isabelle tá num outro lugar, num outro quarto, em trabalho de parto. E o bebê nasce. Quando eles chegam no hospital, a primeira coisa que eles veem é que o bebê nasceu e que é um bebê ótimo. A Cat olha pro policial e fala bem assim, que maravilha, estamos vivos. Acabou. Uma nova vida. A Morte vai ter que reconfigurar tudo, vai ter que reconsiderar a gente morrer. Aí ela se lembra que, na verdade, essa mulher tava viva. Ela não morre no engarrafamento nada. Ela tava no engarrafamento, mas ela não morria. Ou seja, ela não fazia parte do esquema da Morte. Nisso, a Clear, que tá feliz da vida, porque ela pensa, agora acabou tudo mesmo, ela vai lá falar com o Eugene no quarto. Quando ela abre a porta, dá um curto-circuito na tomada e já tá com gás o quarto todo, porque fechou o duto, explode tudo, explode a Clear, explode o Eugene, explode tudo. A Clear morre, gente. Triste, né? Ela morre no final do filme. E aí a Kimberly se dá conta que essa tal vida que o Bloodworth falou, na verdade, é ressuscitada. Uma nova vida faz com que a Morte reconsidere o esquema, que é o quê? A pessoa morre, mas ela é ressuscitada. Aí ela se dá conta que a visão que ela tinha de uma van branca, que ela ficou o filme todo tendo uma visão de uma van branca que cai, era ela nessa van. Aí ela pega uma van ali do SAMU, não é SAMU, da ambulância deles, se joga no lago, o policial corre e vai logo atrás dela, tenta abrir a porta com tudo e ela morre, só que ela morre belíssima, tá? Ela é a primeira pessoa que eu vejo morrer afogada que ela só faz assim, ó. Juro pra vocês. Ela nada... Gente... Eu não sei. Eu acho que deve ser um desespero. Mesmo que você saiba que você tá morrendo afogado, acho que deve dar um twin na cabeça de tipo, ah, não, mas eu não quero morrer não, não quero morrer não. Eu acho que não deve ser livre, assim, leve, solto. Imagina. Bom, ela é ressuscitada por uma médica, que inclusive tá só a médica ali ressuscitando ela, não tem mais ninguém. Aí ela fala, ai, traz não sei o que, põe na veia dela. Não tem ninguém, nem ninguém olhando pra cara dessa médica. Eu não sei o que essa médica tá falando. A essa cena meio, pô, devia ter uma galerona ali ressuscitando ela, né, tal. O fato é que ela ter sido trazida à vida fez com que a Morte reconsiderasse mesmo todo o plano. E aí passam-se muitos meses e eles estão num churrasco dado pela família da casa que a Cat destruiu com o carro dela quando o pneu explodiu, lembra? Que ela foi, aí ela morreu com o PVC, o Rory morreu partido no meio. Pois é, a família tá dando um churrasco e chamou eles pra celebrar a vida e tal, sei lá o que aconteceu ali. O fato é que eles estão no churrasco e aí o filho mais novo dessa mulher fala assim, ai, conta pra eles que o Rory salvou minha vida. Aí a Kimberly olha e fala, salvou a vida dele? Como assim? A mulher fala assim, ai, pois é, o Rory, quando vocês estavam aqui, veio um carro com tudo e o Rory puxou ele não morreu. Era pra ele ter morrido, olha que sorte. Aí a Kimberly olha pro policial, o policial olha pra Kimberly. Gente, o menino saiu pra pegar uma carne e não voltou mais, né? A churrasqueira explode, o menino explode em vários pedaços, cai o braço do menino na frente da mãe dele, ela dá um grito e desse jeito termina Premonição 2. O filme teve uma bilheteria sólida na sua estreia, custou mais ou menos 26 milhões de dólares para ser produzido e arrecadou mais de 90 milhões, né, num panorama geral, o que é bastante dinheiro para eles, principalmente na época, gente. A gente tá falando aí de 2003, 90 milhões de dólares de bilheteria era tipo, uau! A crítica ficou meio assim, teve gente que gostou muito, gostou das mortes, mas achou as atuações fracas e o roteiro mais bobo do que o primeiro. O primeiro o pessoal achou um pouco mais legal do que o segundo. Agora, uma coisa que é consenso geral é que essa é uma das melhores aberturas de toda a franquia de Premonição. Todo mundo ama. É uma das mais bem feitas. É claro que a próxima semana teremos, né, a da famigerada Montanha Russa, que também é muito querida pelos fãs. Mas essa é de fato muito memorável. E aí eu pergunto pra vocês, já assistiram Premonição 2? Já, né? A maioria já, né? Tá assistindo a primeira vez comigo? Comenta alguma coisa aí, uma caveirinha que seja, pra deixar o engajamento. Deixa o like pra falar, ó, gosto do criador de conteúdo aqui, hein? Faz uns negócios legais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.